O Jones Eu, conseguiu entrar ali. eu não tô vendo, Cindy. Tô vendo só o Emerson, a Mariana e o Roberto. E você? Eu tô aqui. Isso. Aparece 8 na barra de vocês aí, não? 8? Roberto tá aí? Tô aqui. Ah, então beleza. Professor, quero falar. Tá. Bom, começou já a gravação. Boa noite a todos, boa noite ao grupo, tá? Vamos apresentar o último tópico, né? Que envolve esse momento da estrutura da USM, que é a abordagem contingencial. Ela vai estar interligada com um pouco que foi visto na aula passada, mas devido ao tempo eu vou prosseguir, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer essa engrenagem das informações, até porque a gente vai entrar em outros pontos que também a gente vai começar a trabalhar com outras matrizes que vão levar pelo menos 2 aulas para a gente trabalhar cada matriz na USM. Bom, vocês podem dar início, tá? Todo o grupo está aí, podem começar. Pode falar, professor Muda. Tranquilo. Pode começar. Tá vindo bem? Tá. Boa noite a todos. Eu me chamo Sandy e eu vou estar iniciando a apresentação do nosso trabalho. O trabalho ele é composto pela Aline, pelo Emerson, pela Mariana, o Jones, o Ricardo, Roberto e eu, Sandy. Nós vamos falar sobre abordagem contingencial. O professor pode passar. Bom, a abordagem contingencial, no latim, ela significa acidente ou acaso. Na nossa linguagem, no caso, é fato imprevisível, ou seja, algo incerto que sai fora do controle. A abordagem contingencial conclui que os fatores ambiente e tecnologia são fundamentais para o equilíbrio e ponderação dentro das organizações, podendo tais aspectos atuarem como... Ai, só um pouquinho, professor, não estou conseguindo ver aqui. Como oportunidade ou restrição que influenciam as estruturas e processos internos da organização, que tais fatores devem ser constantemente identificados, especificados e reformulados para uma administração equilibrada de acordo com o seu objetivo alcançado. Bom, vou tentar resumir aqui para vocês. A teoria contingencial, na verdade, ela é uma adaptabilidade. Por exemplo, vocês viram que agora, com essa pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar, né, uma nova rotina, né? As empresas que eram físicas passaram a ter que se adaptar com a tecnologia mais avançada, no caso que seria home office, né? E aí, com isso, não existe uma fórmula concreta, uma fórmula certa para a teoria contingencional. Depende tanto da situação que a empresa está, ela precisa... Está travando aqui, professor. Desculpa. Vai depender muito da empresa, professor. Ela, com a situação que ela está passando, que ela tem que se adaptar para conseguir obter novos resultados. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre os princípios da abordagem contingencial. Essa abordagem parte do ponto de vista de que as variáveis que compõem o sistema organizacional são mutáveis. Porém, a forma adotada por uma afeta consideravelmente a outra. Não existe uma forma única que seja melhor para organizar no sentido de se alcançar objetivos altamente variados das organizações, dentro de um ambiente também que é altamente variado. O princípio básico é que não há melhor forma de se organizar. O princípio básico é que não há uma melhor forma de organizar um sistema definitivo. Porém, em determinadas circunstâncias, poderá haver um modelo ótimo que leve em consideração o número de contingências do momento, como tecnologias, estruturas, autoridade, relacionamento, mercado, economia, sociedade, cultura, entre outros. E já os administradores contingenciais reconhecem que cada situação é única. Tanto é que nesse ambiente altamente variado das organizações, eles podem tanto antecipar, adaptar ou tomar suas decisões mais assertivas. Ou seja, um ambiente ele não é único, você pode variar de muitas formas. Pode passar.
Saiu minha voz aí, professor? Tá sim, tá tranquilo. Quer que troque o slide, alguma coisa? Pode passar, Pode professor. trocar. Bem, boa noite a todos. Dando continuidade, o colega acabou de expor, eu vou falar um pouco mais sobre esses administradores contingenciais, né? Vou falar um pouco dessas palavras-chave aí para cada administrador, né? Colocamos 3 palavras-chave aí, que na verdade são características desses administradores contingencial, certo? Primeiro ponto, tá aí, são os administradores antecipadores, né? O próprio nome já diz. Ou seja, o que seria isso? Seriam pessoas que conseguem se antecipar aos problemas, né? Ele tem também uma grande, vamos dizer assim, uma forma diferente de ver o processo todo. Ele tem uma forma também de análise muito apurada, consegue fazer uma análise tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, e por conta dessa capacidade de análise, ele consegue se antecipar aos problemas que pode ocorrer. Fazendo isso, se antecipando aos problemas, quando, né, acontecer, ele já tem todo um processo pronto para poder resolver. Então, isso ajuda bastante. Outro ponto importante também nessas palavras-chave aí, que são características, são os adaptadores. Igual a Cindy falou aí, nessa abordagem contingencial, os administradores têm uma característica de se adaptar facilmente ao processo, a cada, vamos dizer assim, a cada momento da empresa. Eles conseguem se adaptar e conseguem se adaptar rápido, né? Isso, hoje em dia, nas organizações é essencial. Vou dar um exemplo. A pessoa trabalha aqui em Maracaju, né? Desenvolve um trabalho aqui numa empresa e é transferido lá para um outro estado, né? Ou seja, tem coisas alguns processos, alguns problemas que acontecem aqui no Mato Grosso do Sul e lá não acontece, certo? Então, vai ter coisas que ele é acostumado aqui no Mato Grosso do Sul e em outro estado já é diferente. Então, ele tem que se adaptar a isso, certo? Então, esses administradores conseguem fazer essa adaptação muito rápida. Isso é importante. E outro ponto também, eles são extremamente assertivos. Ou seja, são administradores que têm uma posição firme, têm uma posição correta das coisas, tem uma visão ampla de tudo isso e, consequentemente, ele consegue fazer com que as suas decisões sejam decisões assertivas. Ou seja, ele tem pulso firme, ele tem visão e, quando ele toma uma decisão, geralmente são decisões acertadas, né? Então, seriam esses 3 pontos principais aí nos administradores contingenciais. Próximo. Pessoal, eu vou explicar para vocês, então, um pouco sobre a liderança contingencial. Ela também pode ser reconhecida como a liderança institucional. Como que funciona isso? Ser ou não ser, eis a questão, né? Em filosofia e lógica, a contingência ela é um modo de ser daquilo que não é necessário nem impossível, mas que ela pode ser ou não. Em tese, quando a gente pega o significado da palavra contingente, né, nós podemos perceber que ela parece que pode ou não incorrer, incerto, duvidoso, que ocorre por um acaso. No caso da liderança, nós podemos utilizar o significado do contingente no caso casual. Como que funciona isso? Quando a gente fala de liderança, logo vem na nossa cabeça um processo, né, que é aquela questão que o próprio líder ele influencia as atividades individuais e as grupais. Só que, na verdade, o líder ele possui habilidades diferentes quando ele chega a ser esse líder contingencial. Então, assim, na liderança contingencial, o líder ele tem um modelo de liderança que é o contrário do que geralmente a gente tem como modelo pronto, né? No caso, quem dita as regras do líder contingencial são os próprios liderados. E a liderança dele é baseada conforme vão surgindo as situações criadas dentro da empresa. Então, a abordagem contingencial, ela entende que a eficácia da liderança vai depender totalmente da situação. Então, não existe um melhor estilo nessa liderança para ser praticado, porque ela vai ser uma liderança que vai ocorrer de acordo com aquilo que vai ser necessário para um determinado momento dentro da instituição.
Dentro desse estilo de liderança, ela é centrada no líder, nos liderados e na situação, entendeu? Então, ela vai ser uma coisa bem dinâmica. Então, a chave dessa liderança é a adequação entre os estilos de liderança e a situação que os líderes vão enfrentar no decorrer das atividades que são elaboradas, né, dentro da instituição. Então, o que acontece? A política da empresa, as tarefas que são determinadas, as ideologias, as expectativas, principalmente a desenvoltura de todos os colaboradores, né? Sejam eles experientes ou inexperientes, tudo isso vai influenciar diretamente no comportamento desse líder contingencial. E é esse comportamento que vai fazer com que ele tome as decisões no dia a dia nas diversas situações que forem aparecendo. Então, nós podemos ver que o resultado ele vai vir conforme a maturidade da equipe. O que significa isso? A cobrança que ele vai ter vai ser em cima dos resultados de acordo com a meta estabelecida. Automaticamente, isso vai ter que ter um equilíbrio. Por quê? Ele vai ter que ter a ponderação de realmente cobrar, né? De fazer o trabalho dele, fazer com que o trabalho dele se torne eficaz. Por quê? Ele vai ter que estabelecer um equilíbrio, porque se ele fizer uma cobrança em cima de uma equipe que tenha maturidade para levar essa cobrança, que tenha já uma experiência, ele vai estar sendo eficaz. De contrapartida, se ele não souber e tiver o discernimento na hora de aplicar essa cobrança, fizer uma cobrança excessiva, ele vai acabar se tornando um líder inadequado, principalmente porque não tem esse modelo próprio, né? Então, a gente pode ter como exemplo assim, o líder da personalidade forte, quando ele se torna um agente impulsionador, o que significa isso? Ele vai dar tarefas, né, para a sua equipe, ele vai estipular, exemplo, um curto prazo, e dentro dessas tarefas, como ele tem uma personalidade forte, ele vai acabar sendo um agente que estimula a equipe. De contrapartida, se ele fizer essa mesma potência com essa força de personalidade que ele tem, de cobrança, de exigência, em cima de uma equipe que não tem autonomia, entendeu? É errado. A equipe que tem autonomia, que ela já tem uma maturidade. Então, quando ele faz essa cobrança em cima dessas pessoas maduras, ele se torna inadequado e essa cobrança fica muito além do que aquilo que deveria ser, né? Então, na verdade, nós podemos concluir que a liderança ela é baseada no comportamento dos liderados, né? E que, independente do que o líder vai realizar, a eficácia vai depender totalmente da ação dos liderados. Então, eles que vão acabar conduzindo. Então, a gente compreende que esse líder ele vai procurar a essência da empresa nas pessoas. E elas vão fazer com que todas as atividades possam acontecer ou não dentro da empresa. Então, a maior missão desse líder contingencial, institucional, né, é ele despertar nos liderados esse senso de responsabilidade com a empresa. Então, assim, nós devemos sempre ter essa interpretação, né? Porque, às vezes, quando nós olhamos para o líder contingencial, nós chegamos à conclusão, talvez, que ele é um modelo sem muito padrão. E não é isso. Ele tem que ter muito mais feeling para o negócio, muito mais percepção na liderança de equipe e motivação, e também esse cuidado na hora de fazer essas cobranças, né? Então, nós sabemos que existem 3 forças no líder, que é a força que vem, 3 forças que influenciam, né? Nas teorias dos conjuntos lá de forças, de estilo, na hora que for escolher o estilo de liderança, que é a força presente no líder, a força presente no colaborador e as forças presentes na situação. Todo esse conjunto vai formar esse estilo de contingência. Então, esse líder vai ter que ter muita sensibilidade, vai ter que ter essa percepção para definir qual vai ser o papel importante para a atuação da equipe, né?
E aí, o líder, ele também não pode, nunca, assim, sempre, ele vai ser um líder aberto às opiniões, né, dos seus encarregados, colaboradores, mas ele também não pode perder o foco e o objetivo dos resultados, né? Então, ele sempre tem que ter essa percepção. Essa liderança institucional, ela foi criada por Kenneth Blanchard e Paul Hirsch, acho que é assim que se fala. Então, ela serviu como um instrumento de estudo que veio, né, para dizer para as pessoas que elas também eram responsáveis pelo ambiente de trabalho e que elas, tendo participação mais ativa, isso as tornariam automotivadas dentro da instituição. Eles até escreveram um livro em 1986, que é A Teoria das Técnicas de Liderança Institucional. Eu achei bem bacana e eu acho que, para findar assim, nós podemos perceber que, de forma racional, essa liderança contingencial ela acontece numa adequação de acordo com a situação e buscando sempre os melhores resultados dentro da organização, né? E a tarefa do líder, ela é transformar em fonte de energia, a tarefa do líder é transformar-se na fonte de energia que impulsiona os outros. Então, isso é uma frase do Tom Peters, que veio diretamente com isso, e o Henry Ford, ele também complementa que, se alguns, eles utilizaram, né, como uma frase do Henry Ford, que se há algum segredo de sucesso, consiste na habilidade de aprender o ponto de vista de outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Então, nós devemos, sim, ter essa capacidade de interpretar essa liderança contingencial como um método mais dinâmico, né? E de automotivacional para com a equipe. Próximo. Bom, vou falar um pouquinho sobre como é feita a aplicação dessa teoria dentro das organizações, né? Segundo o Chavinato, as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem se adaptar dentro do ambiente que ela está inserido, né? De que forma? Tanto com o seu cliente interno e o seu cliente externo, né? Porque hoje, principalmente nesse período de pandemia, houve uma mudança muito forte em relação a comportamentos, né? E também a forma de se trabalhar. Se fosse uma teoria engessada em que não se muda, ficaria muito complexo e muito difícil o desenvolvimento e até a permanência da empresa dentro do mercado, a permanência dos colaboradores. Quando a gente fala em teoria contingencial, como meus colegas acabaram de dizer, ela se molda, ela se adapta ao cenário que está sendo, ao cenário atual. Com isso, o planejamento estratégico, todo o processo de dinâmico da empresa, ele vai se ajustando conforme o momento, né? Tomada de decisão, qual decisão que eu preciso tomar em frente a um processo de demissão, por exemplo. É tudo um conjunto, né? Para chegar ao entendimento de como vai ser feito isso, de que forma que vai sofrer menos impacto dentro da organização, né? Os líderes, as pessoas envolvidas dentro do processo, elas precisam ter o entendimento de que a empresa, a qualquer momento, ela pode mudar de direção, né? A qualquer momento, ela pode se readaptar ao cenário, ter um planejamento estratégico a longo prazo, mas isso não quer dizer que ela não possa ser mudado. Ele não é, como eu disse, ele não é um processo engessado. Se a gente parar para pensar hoje, há 10 anos atrás, a gente tinha uma percepção de profissional, de líder, diferente do que é hoje, né? Se falava muito como é que eu posso dizer, no grupo lá, me fugiu o nome, mas vamos lá, aos milênios, por exemplo, que são hoje esse profissional que está sendo inserido no mercado de trabalho. Antigamente, para se ter um líder, por exemplo, a gente precisava desenvolver essa pessoa, capacitar essa pessoa 100% plena, ela tinha que estar perfeitamente para desempenhar outra função. Quando a gente fala sobre os milênios hoje, que essa nova geração de jovens estão entrando no mercado de trabalho, se você for esperar esse profissional, esse jovem, ficar 100% para ele assumir um novo cargo, você vai perder ele, porque ele não espera, com 80% já da sua capacidade profissional ali, de conhecimento ele adquirido dentro da organização, esse cara, ele quer subir, ele quer novos desafios. Então, se você for esperar como líder, for esperar ele chegar a 100%,
você vai perder esse funcionário, ele vai embora, ele vai para outra empresa, ele vai para outro segmento. Ele não tem mais essa paciência, né? E as empresas hoje ela está se desenvolvendo e se moldando para isso. Porque o mercado de trabalho, o ambiente externo, ele é diferente de 10 anos atrás e vai ser diferente no ano que vem. Então, a teoria contingencial é isso. Ela não tem uma forma X para fazer. É assim, pronto. Não, ela se molda, ela passa por transformações. Dentro do grupo, os colaboradores, por exemplo, vou desenvolver uma determinada atividade, né, ter um determinado cargo. Esses cargos são designados conforme as competências técnicas e comportamentais. Então, cada colaborador ele recebe uma demanda conforme o seu perfil comportamental, né? Existe muito hoje falar em ter empresas formadas por líderes, né? Que era uma empresa 100% de líderes. Mas se você montar uma empresa 100% de líderes, vai dar pau, vai dar problema. Porque todo mundo vai querer liderar, todo mundo quer mandar, todo mundo quer puxar a frente e ninguém vai abrir mão. Então, nesse contexto, você precisa ter líderes, né? Nessa teoria, você precisa ter líderes e precisa ter pessoas que querem ser lideradas. Precisam ter essa balança. É isso que ela traz, né? Traz essa visão de não ter algo engessado, ter algo dinâmico que pode ser moldado conforme a necessidade, né? Conforme a demanda do momento, ela vai se moldando e vai mudando. Eles usam muito dentro desse modelo, né? A matriz SWOT de percas e ganhos, oportunidades e fraquezas, né? Para fazer uma análise dentro da organização. Eu preciso fazer uma tomada de decisão. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder, né? Lá fora, o que tem de oportunidade para mim tomando essa decisão e o que vai ter de prejuízo, assim dizendo. O que eu posso ganhar e o que eu posso perder. Então, dentro dessa teoria, ela pega um pouquinho de cada teoria, que já foi dito, que a gente já viu, pega um pouquinho de cada teoria e vai se moldando dentro da organização. Ela vai se ajustando para que as tomadas de decisões, o planejamento estratégico, a missão, visão e valores da organização se molde conforme o ambiente que estou inserido. Se eu estou aqui em Maracaju, o público é o agro, eu vou trabalhar com uma gestão mais voltada para o agro. Se eu estou numa cidade que é mais industrial, eu vou me moldar mais industrial. Se meu produto é para um cliente que eu vou atender o cliente via remoto, via chat, eu preciso ter uma linguagem mais para esse tipo de público. Se o público é mais jovem, eu vou ter uma linguagem mais jovem. Se eu tenho um público mais velho, eu preciso ter um público mais velho. É isso que essa teoria, que eu acho interessante na teoria, né? Ela não só trabalha de uma forma. Então, eu tenho vários padrões de trabalho, várias formas, que aí os líderes, né, os gestores ali direcionam para cada pessoa responsável pelo setor, para cada colaborador, e essas tomadas de decisões, esses eventuais imprevistos que acontecem, são discutidos, né? Não é algo que chega e vai ser feito assim e acabou. Um exemplo que eu estava nessa busca para entender um pouco da teoria, foi uma situação, um estudinho de caso que aparece, né? Numa determinada empresa, um grupo de funcionários não tinha um rendimento, não conseguiu atingir metas, não estavam tendo aquele resultado esperado, né? Se fosse em qualquer outro modelo, talvez de visão, chegaria e poderia dizer, vamos trazer um palestrante, vamos fazer algo motivacional, porque esse pessoal está desmotivado, né? Não estão atingindo as metas, né? Vamos fazer isso. E no estudo de caso, com essa teoria, um estudo mais aprofundado, o que se percebeu? A sala era mal iluminada, né? As pessoas tinham dificuldade de se concentrar, tinham sono, e aí elas não conseguiam entregar aquilo que 100% da sua capacidade produtiva, né? Então essa é a visão interessante. Ele faz para tomada de decisão, sempre tem um estudo de caso, sempre tem uma análise mais profunda, não simples o arroz com feijão, vamos lá, é isso aqui, porque é dessa forma que é feito. Não, ela tem uma análise mais profunda em toda a demanda, em todo a demanda interna ou externa da empresa tem uma análise mais profunda. Beleza? Nesse slide, nós podemos identificar aí, então, como que funciona essa abordagem contingencial de um modo mais explicativo, né? Então, nós conseguimos ter essa abordagem ali na relação de ser então. O que vem isso? Se isso, acontece isso, então pode acontecer aquilo, de um modo mais popular, né? Então, ali nós começamos com a ação administrativa. Se nós seguimos os quadrinhos azuis, nós vamos ver que a ação administrativa depende das características institucionais para obter os resultados organizacionais. Agora, se nós voltarmos lá em cima e percebemos que as características institucionais, elas vão, se ela houver mudança,
Então, o que acontece? Onde entra esse se, então? Se houver mudanças, então nós precisamos nos adequar. E adequar o quê? Voltamos lá. Se tem mudança, é porque precisa ser adequado às ações administrativas, até que a gente volte ao correto, ao caminho certo, para obter os resultados organizacionais. Próximo. Bom, boa noite, gente. Boa noite, professor. O senhor me corrija se eu estiver errada, tá? Mas pelo que eu li, assisti algumas videoaulas também, eu não consegui encontrar muitos pontos negativos nessa teoria, né? Justamente por ela ser uma teoria que ela abrange várias outras teorias da administração, ela acaba sendo boa, né? Muito flexível, enfim. A única coisa assim que eu li, que eu consegui, e isso sou eu quem estou falando, né? É que eu acho que um ponto negativo dela seria um planejamento a longo prazo. Eu acho que seria muito difícil, com base, né, se uma empresa aplicasse essa teoria, eu acho que seria difícil ela conseguir se planejar para daqui um mês, para daqui um ano, né? Porque como ela depende de fatores externos para a tomada de decisão, é complicado. Como que o líder ou o gestor, o administrador vai tomar uma decisão baseada numa coisa que ele nem sabe como que vai estar, o que vai estar acontecendo, quais vão ser os seus liderados, enfim. Então, eu acho que esse seria um ponto negativo da teoria contingencial. Pode passar, professor. Um ponto negativo, os pontos negativos que eu encontrei também foi porque ela é uma teoria simples, né? Que nem eu falei, ela é a junção de várias outras teorias da administração, então ela é muito eclética e ela tem essa flexibilidade. Eu acho que é isso. Eu tinha colocado isso. Defende coisas da abordagem de administração. É isso, professor. Ela é uma abordagem que nem a Mariana estava falando. Eu acho que foi o José Emerson também que falou, que tudo depende do que vai estar acontecendo, né? O fator externo. Então, se o líder ele consegue adequar qual que é a melhor tomada de decisão para aquilo que está acontecendo no momento na empresa. Foi o que eu disse, a teoria contingencial, ela se adapta, né, com o que está acontecendo, igual a pandemia aí que entrou, muitas empresas tiveram que se adaptar, né, e o próprio líder da empresa teve que, tipo assim, saber organizar para poder a empresa não vir a falir, tudo mais, se adaptar com essa nova onda aí de pandemia. O professor, eu acho que ela acaba sendo a mais completa no final de todas, né? Porque ela é um pouco de todas, então ela se encaixa em qualquer lugar. Bem interessante mesmo. E engraçado que eu não tinha ouvido falar dela. Não sei meus outros colegas nos outros anos, mas eu não tinha escutado, não que eu me lembre, pelo menos, dessa abordagem contingencial. Bem bacana. Pode passar, professor. Eu acho que agora seria o vídeo, né? E depois a conclusão. Isso. Vamos passar o vídeo primeiro ou a conclusão? Eu acho que você pode falar conclusão. Ou o vídeo, né? Porque daí vem só concluindo depois. Que daí é a conclusão. Mas antes de vir o vídeo aí, esse vídeo aí é uma explanação de tudo que a gente falou aí, que os colegas falaram. E nessa pandemia é onde a gente está vendo praticamente 100% dessa teoria contingencial, né? Porque várias empresas aí tiveram que se adaptar a empresas que não faziam delivery, tiveram que começar a fazer delivery, comércio noturno que sobrevivia aí, tinha que trabalhar meia-noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, hoje está tendo que se adaptar aí até às 9 horas, né? Exato. E tudo é questão da adaptação. Não teve como se antecipar, né? Mas ela teve que se adaptar da melhor forma possível, né? Ela buscou caminhos para ela se adaptar, né? 100% aí da teoria contingencial acontecendo hoje. Perfeito. Professor, por exemplo, eu aqui, pelo que eu vi, tem uma lanchonete aqui na cidade que ela atendia normalmente, né, com as mesas, tudo afora. E aí, com a pandemia, com o que veio,
ela começou a fazer só delivery. E Uhum. agora, aqui na cidade, foi liberado, né? As empresas voltaram novamente a atender o público e tal. E eu vi que ela não está atendendo. Ela tocou direto, está seguindo. Então, eu acredito assim que com essas mudanças, eu acredito que a empresa, dependendo, alguma empresa assim, se acostumou, se adaptou a uma nova forma, né? De conseguir, igual eles ali, por exemplo, né? Talvez para eles está sendo melhor só fazer o delivery do que estar atendendo pessoalmente ali com o pessoal, né? Eu acho que a teoria contingencial entra nessa parte também. Perfeito, perfeito. Nós vídeo, mesmos temos que administrar dessa forma também, né? Se adaptar a essa maneira de Isso aula mesmo. também. Exato, é um exemplo claro também que a gente tem vivenciado, que é esse modelo remoto, que é totalmente novo para todos, né? Sim. E a gente acaba se acostumando, depois vai estranhar o presencial. Não vamos estranhar. O vídeo, como é que vocês vão Pode conseguir abrir transmitir? um link, professor. Pode Não abrir sei o se vídeo, passaram o professor. link. Aí finaliza com a conclusão depois. Uhum. Tá, peraí, deixa eu parar essa apresentação. Tá, perdão. E onde é que ele tá? Para eu poder, onde que eu vou? Só entrar no link, É ele vai aquele que eu direto no mandei para o YouTube. senhor, professor. O link. Peraí, então, deixa eu abrir de novo ele, então. Só um minutinho, desculpa. Puxa vida. Eu acabei baixando só o... Bom, não está conectado nada, não. Estou abrindo aqui meu WhatsApp aqui, já vou. Perdão, eu acabei baixando só o... Aquele modo... Aqui. Deus, que frio. Tá, ó. O meu relógio do Google aqui, teoria contingencial, beleza, deixa eu agora compartilhar. Todo mundo certinho? Vou desligar meu áudio agora aqui. Todo mundo aí, né? Nesta unidade, apresentaremos a vocês a visão contingencial das organizações, seus ambientes e as pessoas que delas participam, mostrando que não existe uma única e melhor maneira de administrar e organizar. Dessa forma, estudaremos os ambientes, a tecnologia, a organização e seus níveis, modelos de estruturas organizacionais modernas e estratégia organizacional. Nosso objetivo é analisar o contexto atual das organizações e compreender a interação do ambiente com ela. Para facilitar o nosso estudo, o conteúdo está dividido em tópicos: teoria da contingência, modelos de estruturas organizacionais modernas e estratégia organizacional. Teoria da contingência. A palavra contingência significa algo incerto ou eventual que pode suceder ou não, dependendo das circunstâncias. Refere-se a uma proposição cuja verdade ou falsidade somente pode ser conhecida pela experiência e pela evidência, e não pela razão. Na teoria da contingência, verifica-se que não existe um único ou melhor jeito, best way, de organizar. Neste sentido, essa teoria representa um passo além da teoria dos sistemas em administração. Para a teoria da contingência, não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. Podemos pensar que diferentes ambientes, novas estratégias, diferentes estruturas organizacionais. Vamos falar de ambiente. Como a organização é um sistema aberto, o intercâmbio entre ela e o seu ambiente ocorre externamente, e isso influencia vários fatores que ocorrem internamente na organização. Ambiente geral, ambiente de tarefa. Vejam a figura. O ambiente geral é constituído por um conjunto de condições comuns a todas as organizações, ou seja, questões culturais, legais, tecnologia, econômicas, dentre outras, que afetam
todas as organizações, mas cada organização tem o seu ambiente particular, um ambiente de tarefa, que são os concorrentes, os fornecedores, clientes, dentre outros, que interagem com a empresa. Então, extraímos as entradas, que são as expectativas e necessidades, e depositamos as saídas, que são os produtos e serviços. Acompanhe o quadro. Temos a tipologia do ambiente no modelo homogêneo, estrutura organizacional simples e centralizada, e heterogêneo, com estrutura organizacional complexa, diferenciada e descentralizada no espaço. Apresentamos esses modelos na estrutura estável, com reações empresariais padronizadas e uniformes no tempo e mutáveis, com reações empresariais diferentes e variadas no tempo. No homogêneo estável, temos coações uniformes do ambiente, com estrutura simples, poucas divisões funcionais e estrutura democrática. Já no mutável, temos contingências uniformes do ambiente, com departamentalização geográfica e planejamento contingente. Na estrutura heterogênea estável, temos coações diferenciadas dos ambientes, com muitas divisões funcionais e territoriais, estrutura burocrática. Já na dinâmica mutável, temos contingências diferenciadas do ambiente, com diferenciação descentralizada e planejamento contingente. Domínio organizacional. É papel da estratégia organizacional contribuir para as organizações estabelecerem seus domínios. O domínio depende Professor, o das vídeo era relações só de até poder ali, ou professor. dependência da. O vídeo até ali, né? Posso interromper, então? Tá, beleza. Isso, pode Sim, falar. pode. É que aí eu tava esperando só... Então tá. Beleza, deixa eu fechar o vídeo aqui. Apresentação. Deixa eu só voltar aqui à conclusão aqui que vocês estavam... Show. Mas que barbaridade, agora deu certo. Só, vocês querem... Na verdade, aqui o vídeo foi mais só para enfatizar Sim. e acabar consolidando todas as informações que a gente colocou, né, no trabalho. Aí Perfeito. o Jones agora vai esboçar a conclusão do grupo. Pode voltar no slide lá, professor, por favor. Se tiver no... Qual slide? Não tô apresentando, não tá aparecendo slide? Não, professor. E eu A coloquei tela tá preta. Eu coloquei tela cheia, por isso que, mas deixa eu ver. E agora? Ainda não. Tá aparecendo o vídeo, professor. Então, mas eu já fechei. Eu vou fazer. Eu compartilhei minha tela toda. Agora eu vou. Vamos lá. E agora? Ainda não. Agora sim. Agora apareceu a conclusão. Então, para finalizar, o método contingencial enfatiza que não existe uma única só solução universal para os problemas na administração, mas que a solução correta depende das necessidades específicas de cada situação. Então, seja tudo o que está acontecendo no momento, para você saber como que você vai agir, né? Esse método é eclético e faz o uso de técnicas de administração de muitos outros métodos. Ele se distingue como uma metodologia de solução de problemas que começa em uma análise situacional e termina com a geração, avaliação e recomendação de uma solução em potencial para resolver os problemas da administração. Então, ela engloba todo o tema administração em geral, para chegar num único ponto, no seu objetivo principal. Perfeito. Isso. Obrigado agora? Obrigado. Obrigado, gente.
Opa! Professor, então foi isso. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, né? Deixa eu voltar até o slide aqui, então, porque você vai que precisa do material, já está. Deixa eu voltar. Na verdade, eu fechei ele, fechei mesmo, literalmente. Tá. Pessoal, primeiramente, parabenizá-los, tá, pela apresentação. Uma divisão de um recorte até pequeno, mas vocês conseguiram mensurar e, na verdade, expandir, né, a informação. Na verdade, o texto, né, ele teve um papel, de certa forma, por mais que vocês acabam se tornando autodidatas, ele é uma ferramenta de estímulo, né, baseado na disciplina, porque o termo contingencial, ele é até novo, porque ele assusta quando você vê o início da... Ele parece uma expressão negativa quando você olha ali no primeiro momento, contingencial, parece uma coisa assim, de controle, né, e aí quando você começa a observar que, na verdade, ele é a essência de uma liberdade assistida pelo líder, né? Então, e aí foram pontos bacanas que vocês falaram, o Ricardo começou ali, que é aquele coração que envolve ali o fato de se antecipar, de se adaptar e ser assertivo, né? Mas isso é o princípio, é o alicerce, né, para uma abordagem contingencial e uma liderança contingencial, porque é necessário essa adaptação ao ambiente, é necessário que vocês, e nós mesmos aqui, o senhor Beltrame apareceu ali, né? O senhor Beltrame. E, ele participando agora faz parte desse processo contingencial. Nós não estabelecermos módulos de regras em que, na verdade, podem influenciar na produtividade da instituição. Se eu chegasse e falasse que é proibido criança entrar na instituição, proibido aparecer o que acontece? Eu vou influenciar diretamente ali no estímulo, no caso ali, que apareceu ali o herdeiro da Mariana. E aí envolve o líder não ser só a pessoa que delega, mas ele ter esse feeling de trabalhar com o grupo e deixar o grupo seguir. Pega o vôlei, o Bernardinho entra em quadra? Não, o que ele faz ali com o grupo? Mas quem executa, quem faz o processo ali são os jogadores. Ele tem aquele papel ali de estímulo, mas ele em si, ele não vai lá, vou sacar para você ver como é que saca. Vou lá, bloquear. Não. E aí, quando você consegue esse processo dentro do grupo, de envolvimento e trabalhar principalmente com pessoas que já têm essa vivência, eu acho que vocês conseguem fazer essa correlação, de certa forma, no dia a dia no ambiente de trabalho. Eu, principalmente, tenho um pouco disso no serviço público. Tem o antigão, aquele que já está há 30 anos trabalhando. Ele não adianta mexer, mas às vezes, como é que você consegue extrair aquele conhecimento dele? Só que você criando resistência? Não, eu não. Ele é mais experiente ele tem mais experiência do que eu, então eu vou tratá-lo como um rival. Eu vou tratá-lo, senão eu não vou ouvir as opiniões, eu vou fechá-lo, não vou deixar que ele tenha participação, e aí isso aí vai totalmente contra esse modelo adaptativo que a abordagem contingencial nos traz, tá? Parabéns pela apresentação, bem bacana. Não vai dar tempo, eu até queria tentar linkar um pouco mas vocês vão entender na próxima aula por que essa essência do contingencial, ele é fundamental, esse espírito, vamos tratar assim, de liderança nesse modelo contingencial, ele é importantíssimo no sentido de abertura de mente para absorver as informações. Às vezes a gente tem por personalidade, e foi um pouco que a Mariana comentou, de ter um padrão. Não, eu sou mais criterioso, eu sou mais sistemático, eu sou mais liberal, mas é preciso ter espaço, todos terem espaço.
é importante em todos os sentidos na instituição. Tá? Querem comentar mais alguma coisa? Eu estava olhando aqui as anotações que eu fiz durante vocês falavam, até só um pouquinho que foi a Sandy que falou com relação aos pontos negativos. É tão complicado, né, a gente identificar pontos negativos. Pontos negativos, porque a essência dele é lidar com o incerto. Então, por exemplo, ele está ali para resolver, é como se fosse um coaching ali, uma mentoria, né? E dentro de algo que já ele precisa criar esse novo modelo. Mas essa dificuldade de projetos a longo prazo, realmente ele tem essa... Pega ali, vamos pegar a Vale do Rio Doce, que ela tem uma concessão de 30 anos para explorar minério. Aquele modelo consolidado. Como é que vocês vão criar uma abordagem contingencial de uma estrutura já definida? Como é que você vai falar para o líder, a gente está 10 anos extraindo minério por tubos, que vai lá para o navio, que vai para o porto, vamos mudar, vamos levar para trem, vamos pegar esse grupo de líderes aqui, e vamos estimular ele para um novo... E aí? Mas é um projeto de longo prazo, porque envolve uma estrutura macro, então realmente pode ter esse engessamento. Eu não sei se tem alguém de serviço público. Será que tem essa dificuldade do contingencial devido a regras, leis? Você tem que cumprir alguns padrões estabelecidos normativos? Pode, de certa forma, você ter uma dificuldade, só que se você trabalhar com esse ponto de o líder ser o assistente, o líder tem que ser o assistente do judicial. Não tem jeito. Ele não pode trazer só para si a responsabilidade, a última palavra é minha, ele não pode. No contingencial não, porque aí ele vai perder todo o grupo e a essência da abordagem, que é isso. É eu chegar para vocês aqui e falar, como é que nós vamos montar uma empresa, eu tô com 10 milhões de reais, eu quero montar uma empresa. Vão comigo? Mas aí eu não deixo nenhum de vocês dar um pitaco. Nada. Vou falar, nós vamos conseguir só do jeito que eu estou pensando. Em 2, 3 meses, por mais que vocês tenham uma expectativa, vocês não estão fazendo parte disso. Vocês não vão conseguir, eu não vou conseguir estimulá-los para esse empreendimento. Algum comentário mais? Estava olhando aqui as anotações que eu fiz. Professor, eu queria só complementar que, na verdade, desde o início que eu iniciei, desde quando eu iniciei o trabalho, eu pude perceber que nós, às vezes, ficamos seguindo padrões e os padrões eles acabam nos confundindo. Eu, como líder, realmente, no início, eu tive muitos erros dentro da minha empresa relacionado a essa falta de escutar o que o outro tem a dizer, entendeu? Então, muitas vezes eu impactei a minha relação líder e colaborador e isso não teve nenhum benefício para a empresa. Então, eu acho assim que é um tema que nós precisamos ter muito mais conteúdo em cima disso, principalmente porque nós chegamos à conclusão que os líderes contingenciais, eles foram importantíssimos nesse período de pandemia, né? Perfeito. Obrigada, Perfeito. professor. Muitas vezes sem saber essa essência, de que existe um fundamento estabelecido, do que eles aprenderam na prática. Então. Eu ia justamente colocar esse ponto aí, estava esperando ela terminar de falar, porque a pessoa se tornou um líder contingencial agora sem querer, né? Muitos deles, né? Às vezes nem saber da teoria, nem saber dessa abordagem, mas pela vivência ali, pelo dia a dia, automaticamente ele se tornou um líder contingencial, né? E muitos se deram bem. A necessidade fez a hora, né? Então, assim, e essa teoria, essa abordagem é fantástica, acho que encaixa certinho aí para os empreendedores, né? O líder que consegue fazer com que isso fique uma coisa prática na empresa, ele vai ter um ganho, assim, de resultado fantástico, né? E realmente é um tema que a gente precisa se aprofundar, principalmente nós líderes, né? Futuros administradores e as pessoas também que já trabalham no ramo, né? Porque realmente é tudo isso, é saber fazer do limão uma limonada todo dia. Ô, Ricardo, complementando o que você falou, porque, tipo assim, a gente não sabe o que nos espera daqui 3, 4, 5 anos, né? Hoje nós estamos com essa onda de pandemia, daqui 3 anos a gente não sabe como vai estar sendo. E para as empresas é importante porque
É tipo assim, é como se eles estivessem tendo hoje, assim, a forma de conseguir vencer tudo isso, para que se lá na frente aconteça algo, né, do tipo, ou até mesmo pior, espero que não, já vão estar preparados para poder reagir nessa onda aí. E outra coisa também, eu digo mais, não é nem questão de esperar a pandemia, eu acho que é diário isso, né? Porque hoje em dia você numa empresa, você mata um leão por dia, né? Você tem que estar preparado, você tem que ter uma noção, você tem que ter uma vivência para você conseguir lidar com isso, né? Porque problema acontece 24 horas, você entra 8 horas da manhã até as 6 da tarde, é problema em cima de problema, e você tem que resolver, né? Você está ali para isso. Complementando isso que o Ricardo está falando, também é uma das abordagens que tem, que o líder contingencial, ele não pode ser um líder contingencial se ele não tiver conhecimento. Exato. Então, assim, não adianta a pessoa não ter conhecimento e tentar ter essa liderança. Então, ele tem que ser um líder que, apesar do conhecimento, ele também tem que sempre estar buscando novos conhecimentos, entendeu? Exato. Então, eu acho que é uma liderança mais comunitária. O contingencial, ele veio com esse papel muito importante. Como vocês viram que, às vezes, o contingente, ele dá essa questão de coisa errada, excluído. Até eu vi que na contabilidade tem contingência, no militarismo tem a contingência, e, na verdade, a interpretação dele na administração vem num sentido muito participativo e humanitário, né? Perfeito. É sair da sala, né? Tem que sair da sala. É a inclusão, né? A inclusão de todos, né? Eu acho que é fazer com que todo mundo se jogue no mesmo, né? Esteja no mesmo barco, né? Quando você consegue isso, você pode ter certeza que a sua vida ali, a sua administração ali vai ficar muito mais fácil quando as pessoas estão, né, remando para o mesmo lado que você. Entendeu? Eu acho que justamente essa abordagem aí é fantástica por conta disso. Perfeito. E é isso, professor. Tá. Não, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu, com as várias opiniões, começar essa imersão nessa essência, né? Porque é uma essência. Ela se transforma numa filosofia, porque a partir do momento que você tem essa ideia de que você precisa estar junto com o seu colaborador para que ele realmente entenda o que você quer na sua missão e visão da empresa, ou naquele cargo, o que você esteja naquele setor, você consegue fazer esse envolvimento e onde todos vão participar. Ela é fundamental em todos os sentidos para a instituição, tanto financeiro quanto parte estrutural, porque o colaborador seu, ele tem que ter a liberdade de compartilhar contigo, não só coisas positivas, mas negativas, e isso faz parte desse envolvimento. Mariana, quer comentar algo que eu vi que... Tá. Deixa eu ver algum ponto mais, só para a gente encerrar, que meu relógio foi para 7 graus, 8 graus. Essa disruptura, né? Eu achei espetacular, que aí eu acho que foi o Emerson que falou da questão das gerações. Baby Boomers, veio geração X, Y, Z, agora a gente está na geração Millennium, né? A partir de 94, se eu não me engano, né? Que é a Millennium, quem nasceu a partir de 94. E aí, como é que estão se formando os novos líderes? Como é que eles estão... porque é uma essência que veio, né, veio das gerações, mas ela precisa ser mantida. Nós temos uma grande dificuldade nesse momento da resistência, uma dificuldade com fracasso, né, de lidar com a derrota, a frustração de você errar, e uma hora você vai conseguir acertar. Aquele canal do que eu mostrei os vídeos hoje lá da Desinchar, tem vários empreendedores ali, então, em vários ramos, e aí é bacana, são contemporâneos e tratam isso de que, por exemplo, hoje nós vimos que a gurizada ali, né, vamos tratar a gurizada, mas que eu sou quarentinha já, então eles estão ali chegando aos 30, então eles passaram por várias dificuldades para onde é que eles estão agora, né? Então, precisa essa geração saber que a derrota, ela é positiva. Tem que extrair na derrota também os pontos positivos. Não é uma crítica em geral, mas é que vocês vão lidar com esse público que está vindo agora.
essa geração, a geração 2001, né? Não, 2001 não, já passou, geração 2003, né? Que já está com 18 para cima, 2003. Então, ou tem alguém aqui que é da geração 2003, mas agregar esse conhecimento para poder lidar com esse novo público. Eu acho que aí tem um ponto-chave também, viu, professor? Eu acho que quando chegar nessa, né, nós aí que já estamos um pouquinho, né, acima dos 40, aí, quando a gente tem que lidar com um jovem desse, né, realmente, essa geração mais nova, elas não têm, assim, é muito difícil lidar com derrota, né? A cabeça deles é totalmente diferente, né? O estímulo deles, a reação é diferente, né, do que a minha geração, a geração do senhor, por exemplo, né, de outros aí, né, porque a gente sabe, vai ter, a maioria das vezes vai ser derrota, né? Então você tem que saber fazer da derrota a sua motivação também, né? E essa geração mais nova tem uma dificuldade muito grande com isso, muito grande, por vários motivos, e vai ser um problema seríssimo daqui para frente. A tecnologia, e aí é passível de pesquisa, mas a tecnologia ela facilitou, mas ela tem uma tendência a engessar. Exato. A engessar. Nós não. Eu não vou revelar a minha idade, mas assim, alguém fez datilografia aqui, curso de datilografia? Eu não fiz, mas eu conheci a escola de datilografia. Então, eu peguei, acho que a última turma, vou falar assim, a última turma de datilografia, eu fiz 6 meses que treinava AS, DF, tinha lá onde eu cresci em Campo Grande, e aí pensa, você fazia aquilo pensando num outro processo, você pegava aquele aprendizado com 15 anos, pensando para colher lá na frente, e às vezes você não ia usar aquela ferramenta, e aí a gente vê hoje que todas as ferramentas estão acessíveis, mas não tem esse contingenciamento, se adapta em tudo, mas não se consolida em nada, né? A preocupação é esse foco, sabe? É achar que o jogo já está ganho, que aí se o meu plano A não der certo, eu já tenho um plano B já que me garanta, que as gerações anteriores não tinham um plano B. Você saía Exatamente. pro mercado de trabalho, para a sociedade, sem uma garantia nenhuma. E aí essa experiência... E aí... Tá. E aí essa garantia de sucesso era só ou você conseguiu, ou você não conseguiu, ou você não tinha um suporte. E aí, enfim, senso comum ainda, essa é a minha opinião, é empírico, se eu for, posso comprovar, trazer pesquisa, mas assim, eu acredito que nesse debate, agregando aqui a abordagem contingencial ela pode vir como um diferencial nesse sentido. Às vezes pode ser que esteja faltando essa sensação de oportunidade, mas com risco para os jovens. Eu não sei se vocês têm alguma experiência para demonstrar com isso, mas qualquer ambiente que vocês trabalham, se você der um cargo de liderança agora e falar assim, ó, quer assumir tal responsabilidade, mas é a sua responsabilidade. Talvez de imediato o espírito não seja de querer assumir aquilo, mesmo que não tenha o preparo. Mas a essência é você assumir e dali você buscar o que você precisa ali de ferramenta para se consolidar naquela oportunidade. Eu não sei se eu tô fora do entendimento de sociedade dessa nova geração. Se eu tiver errado, podem falar aí que nós estamos, como diz, nós temos que viver um movimento contingencial, né? Não é quando se trata de relações humanas, enfim, esse trato em viver em sociedade, não existe uma opinião que é regra, né? A gente absorve o que a gente entende como sociedade, concilia com a teoria, mas cada um de vocês aí tem uma abordagem que pode ser diferente. Ivanilza, você ia falar? Não deu para ouvir, Ivanilza. Juliana, qual que você quer? Eu acho que a Juliana é a filha dela, acho que ela tá...
Acho que ela deve ter Uma apertado sem querer, teoria professor. contingencial lá. Aconteceu um momento. Ali foi. Mas foi isso, professor. Tá, beleza, Isso nós tínhamos pessoal. a falar. Beleza. Tá, obrigado. Eu agradeço e aí a gente sempre vai estar trabalhando. E aí, assim, ó, só para encerrar, para a gente linkar o entendimento com a disciplina. Vocês conseguem encaixar esse movimento contingencial? Ele faz parte da essência da estrutura do SM, né? Então, quando você vai preparar, trabalhar o seu grupo, organizar ela para todo o desenvolvimento, e aí o termo organização, criar um sistema e a metodologia para a instituição, utilizar o modelo contingencial, ele vai deixar a instituição com muito mais oportunidades. Só um rapidinho, que a gente já vai encerrar já, porque foi para 7 graus agora. Não, tá 8 ainda. Empresas famílias, será que conseguiriam desenvolver com mais ou tranquilidade um modelo contingencial? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Fala assim, uma empresa familiar, você fala assim, se adaptar com essa teoria constitucional? Eu acredito que sim. Tipo, ao vivo, por exemplo, o dono foi o que fundou, que ele está ali há 30 anos, que trouxe a esposa, o filho, que fazem parte, mas aí como ela cresceu, ela precisou colocar funcionários, e aí você vai fazer parte daquela essência? O senhor fala assim, eu trabalhando na empresa, para eles, familiar. Isso, você trabalhando. Aí você vai trazer esse entendimento, caso não... Sim, eu acredito que sim. Olha, que tudo é questão, acho que igual a Mariana falou, né? No caso, ela é líder lá na empresa, né? E faltou muito a questão de ouvir, acho que foi isso, né, Mariana? Foi isso que você comentou? Sobre liderança? Eu entendi mais ou menos o que ela falou ali, professor, mas então, eu acredito que sim. Foi isso sim, Sandy. Então, né, eu acredito assim, porque na empresa a gente sabe, né? É patrão, funcionário, funcionário, patrão, mas o que sempre sobressai é o patrão, né? Mas assim, a partir do momento que, se ele estiver aberto a ouvir, né, ao entendimento, a nós que somos colaboradores, acredito que a gente possa ajudar sim. Acredito que dá sim. Eu trabalhei em uma empresa onde eles fazem treinamento para sucessão familiar, justamente para ter essa abordagem, né? De novos entrantes na parte administrativa para não ter divergência entre cultura e o crescimento, né? Entre cultura e avanço, né? No crescimento. Porque a cultura ela está inserida desde os fundadores e automaticamente a nova gestão ela vem dessa sucessão familiar. E dentro da nova gestão existem essas abordagens de outros temas, principalmente vamos de encontro aí, nessa gestão contingencial, né? Onde você precisa ser aberta a novas ideias. Então, só que eu acho que isso é um processo que requer um treinamento, né? Para a gente poder estar tendo essa unificação de ideias. É igual você disse. Antigamente, nós não tínhamos plano B, plano A e A. Então, as pessoas eram acostumadas a que desse certo as coisas porque elas se esforçavam e elas sabiam que não tinha como voltar atrás, né? Então, hoje em dia, já não. As pessoas, às vezes, caem um pouco nessa tentação de se não der certo isso, vou fazer outra coisa. Mas eu acho que essa sucessão familiar, ela vem justamente por conta disso aí, dessa inserção de novas ideias. Perfeito. Eu falo porque existem os pilares, né, que você disse, são os pilares que definem aquela instituição, né? E aí, por exemplo, num momento de pandemia, eu pego um exemplo aqui, um exemplo pequeno, mas eu tento falar com a moça da padaria, ela não conseguiu ainda. Ela faz a melhor pizza da cidade, o centro de salgado, quando a gente tem as confraternizações de servidor, tem padarias já renomadas em Viena, mas eu pego daquela padaria pequena que é o melhor salgado. E eu falo para ela, por que vocês não entregam? E ela, não, a gente não quer entregar. Mas por quê? Se vocês podem, a pizza de vocês é melhor. Mas e ela não tem, se você quiser a pizza e o salgado, você tem que ir lá na padaria buscar. E aí você fala, mas por quê? Porque quando eles começaram pequenos, eles foram crescendo, a padaria cresceu, mas aquela essência deles ali, dessa disruptura, de ouvir e eu sou um colaborador externo, de falar assim, tá na hora de você investir
um entregador. Eu estou trazendo um pequeno detalhe, mas que pode influenciar de forma exponencial no crescimento, porque aí ela vai trazer, principalmente nesse momento de pandemia, inúmeros clientes que não conhecem o produto dela e podem se tornar clientes e pessoas que vão estar vendendo aquele produto, mesmo mantendo os pilares, né? Então tem um pouco nesse sentido, e aí vem a essência nessa disruptura, como falar, e aí a gente volta na aula anterior, né, dos cenários. Como falar, como desenvolver, como trazer esse entendimento, como fazer a empresa família manter os seus pilares, né, que foram consolidados, mas também acompanhar esse novo, que não tem um termo, né, essa nova forma de viver em sociedade. Nós somos totalmente agora, estamos no ambiente remoto, a tendência é consolidar esse modelo, não sabemos o que vai acontecer no próximo ano. Temos um novo formato de aquisição de mercado. O modelo de entrega, quem usa o telefone para fazer algum pedido hoje? Quem faz a questão? O WhatsApp faz a entrega, você faz vocês viram a empresa lá do Desinchar, quem participou da minha aula, os caras pagaram aquele Uber Black, né, para entregar rapidamente, porque eles queriam que o produto chegasse para o cliente ter aquele primeiro momento ali, já para poder fazer o primeiro contato. Então, assim, e aí é contingencial, esse rompimento e envolvimento no novo. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima etapa, rapidamente. Estão tudo doido para ir para os cobertores, se já não estão, né? Mais algum comentário? Que aí já vou fazer a chamada aqui rapidamente. Eu tô no cobertor desde o começo da aula, professor, tá muito frio. Tranquilo, não, tá certo. Certíssimos aqui, o SM. Deixa eu... Vamos lá. 28, mês está acabando. Ô, gente, a vantagem da aula online é essa, né? Poder ficar em casa. Também acho, Mariana. Eu gostei dessa parte, eu gostei. Aquela OMS gelada. Deus me livre. Não tô com saudade. Doce, não é o matinho, não. Tem uma série, elas são um pouco... Eu já acho que eu comentei com vocês da Black Mirror, que ela trata muito a questão do comportamento humano. Nós gostamos desse modelo, por exemplo, eu posso fazer edital para docente no Brasil todo, posso dar aula de casa para qualquer estado do Brasil, qualquer parte do país. Bacana, vou ter uma troca, mas e o nosso contato humano, hein? Que momento que a gente precisa recuperar esse... O senhor tem filho pequeno, não, professor? Aí tu me pegou. O meu contato humano estava aqui, o senhor não viu? Eu vi, ele respondeu chamada aqui. Professor. O meu contato humano também, não sai do pé. Não, isso é ponto positivo. Não, eu trago, eu faço aquela do... Eu não gosto de usar o termo advogado do diabo porque é uma coisa positiva nesse sentido, né? Mas eu trago a hipótese negativa para gerar um contraditório. Eu tento estimular, né? A contrapartida, né? Com vocês. O meu contato humano, se ele não vier aqui aparecer na aula, ele não está satisfeito. Não, o seu herdeiro apareceu. O Ricardo também, né? Tá com... O meu contato humano tá esperando o chamado para ela falar presente aqui. Faz 2 horas que eu tô lá. Quem mais tem contato humano? Rapidamente aí, só para... Eu tenho vários gatos. Não sei se isso adianta, porque na hora que eu apresentar, eles subiram tudo em cima de mim e não conseguia falar nada. Bem na hora. Aline, você tem também, Aline? Eu tenho, professor. Ele tá esperando o celular para jogar, inclusive. Tá aqui bravo. Olha o contato humano da Aline. Tá todo mundo com contato humano em dia, professor. Johnny, tem, Johnny? Contato humano, Johnny? Tem, tá deitado ali. Tá deitado. Emerson, tem, Emerson? Tem, professor. Tem também? Que beça. Roberto, tem também, Roberto? Tem sim, professor, mas hoje ela tá com a mãe dela. Tá com a mãe? Só eu que não tenho? Eu também não tenho, não, Sandy. Desculpa, Aline. A Ana e a Cláudia então, hein? Você não tem. O André tem.
Tô Eu vou ter vencendo que a sair da quarentena, sala hein? rapidinho. Vou ter Pera que aí, sair então. com urgência. Eu até tinha faz 2 minutos, mas congelou. Congelou seu contato. Carol tem, Gabriela, Giane. Ludmila tem, Ludmila? Os herdeiros. Tenho só minha cachorrinha. Só já tá dormindo. Suelen tem? Tenho só cachorro também. Ângela tem? Sou cachorro e gato, professor. O cachorro gato não pode ganhar. Não acredito, não vai ganhar. Será que vai ganhar? Contato humano e contato animal. Marlon, só o meu pitbull o Marlon vai falar. Não acredito. Eu não tenho nada, nem animal, nada. Aqui em casa tem tanto contato humano como contato animal também, viu? Do jeito que você quiser, tem. Oh, mas que bom. Quem não tá com Professor, contato você vai humano? fazer chamada? Ou Vou você fazer vai- agora. Ah, tá. Nem peixe de aquário não tenho. Meu Como Deus, diz- Marlon. Como diz o Conversando Fiado, então vamos lá. A Aline tá aí, tá, né? Que eu vi na chamada, né? As duas Alines, né? Ou não? Sim, Tá, professor, tô aqui. Então tá, vamos lá. Ana Carolina também vi tá presente. Vou acelerar aqui. André eu vi também tá presente. Presente, O Ariel aqui. tá indo aí, tá, né? Tá. A Cláudia eu vi presente também. Daniel, não vi Daniel. Emily também não vi. Gabriela, tá aí, né, Gabriela? Gabriela. Ivanilza eu vi. Jeane tá aí, Jeane? Ela respondeu, professor. Ah, tá, é que eu não tô vendo a tela. O Jones tá aí? Os dois Jones. Qual? Deixa eu ver aqui. Rojas Ribeiro. Rojas, tá. Opa, voltei aqui, beleza. Rojas tá aí e o outro não. A gente vai fazer rapidamente aqui já para. José Emerson tá aí. Ludmila também. Maria Ângela também. Marlon também. Mariana também. Matheus, eu não vi o Matheus. Natan também não vi. Patrícia também não. Ricardo tá aí. Roberto tá aí. Sandy tá aí. Suelen tá aí. E Tatiane. Deixa eu salvar aqui para depois. Salvo. Pessoal, obrigado, boa noite, tá? Excelente semana. Vou encerrar a gravação aqui. Estou à disposição, precisar. E na próxima semana nós vamos começar um novo tema. E o palestrante está confirmado. Já tem a lista dos aniversariantes. Coitado dos palestrantes, hein? Vai ter que trazer muito brinde, porque é de abril para cá, né? Que eu tenho que nós combinamos o brinde, né? Que infelizmente janeiro, fevereiro e março. Fica para a próxima. Opa. Beleza? Beleza. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Obrigado. Boa Boa semana. noite. Abraço. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite.